quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Na NVI diz assim: assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Nós fomos salvos, nós fomos resgatados por Cristo, né, para glorificar a Deus através da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente trata com relação a finanças, né, a gente pensa de uma forma assim, meio que particular, meio que delicada, né, já que cada pessoa, cada família tem a sua própria maneira de lidar com as suas finanças, com os recursos que o Senhor lhe abençoa. E nós vamos hoje, de uma maneira prática, de uma maneira simples, certo? Trazer lições para a nossa vida com relação a esse tema. Então vamos orar, pedir que o Senhor abençoe, certo? A ministração dessa palavra. Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti mais uma vez, gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor. Nós sabemos que de nada temos, Senhor, mas é o Senhor quem nos enche, quem nos capacita. Nós sabemos que o Senhor se importa, Deus, com todas as áreas da nossa vida. E que nós possamos, Senhor, ter no nosso coração o desejo de fazer tudo, de forma que glorifiquemos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, quando a gente pensa em finanças com relação à nossa família, certo? A gente tem uma questão um pouco delicada para se tratar. Mas é interessante a gente observar que mesmo cada família tendo o seu próprio cenário, o seu próprio contexto, nós temos instruções na palavra de Deus que vão nos orientar com relação a isso. Né? Nós sabemos que no dia a dia, no geral, né, nós temos maneiras distintas de agir. Por exemplo, algumas famílias apenas o marido trabalha, noutras ambos trabalham, né, o marido e a esposa. Há também aquelas em que, por um motivo ou por outro, apenas a mulher está trabalhando fora. Então, cada um tem o seu cenário. E também cada família, de certa forma, decide a maneira que vai tratar ou vai praticar essa questão. Por que é importante a gente pensar em finanças com relação à nossa família? Porque é um tema importante da gente tratar. Primeiro, porque os problemas financeiros eles estão entre as principais causas de divórcios entre os casais. Teve uma pesquisa do IBGE, uma pesquisa do ano passado, que ela disse que o índice de divórcio cresceu 75% no país em 5 anos, tá? Comparado com o mesmo índice. E um dos motivos principais que foram mencionados foram os problemas financeiros. Então, a questão de que o dinheiro ele pode não trazer felicidade, né, contrasta com a realidade de que a falta dele pode sim trazer problemas para a vida conjugal. Né? E nós sabemos que isso é verdade. A segunda razão, né, porque o dinheiro também é um assunto espiritual. Embora muitas pessoas não considerem assim, tá? O dinheiro ele é um assunto espiritual. E por que ele é espiritual? Porque na Escritura a gente observa também que ele pode se tornar um Deus. Não é verdade? O dinheiro pode se tornar um Deus na nossa vida. E aquela imagem ilustra isso. Né? A pessoa prestando culto ao dinheiro. E lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, do 9 ao 10, está escrito ali, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, Paulo está falando aqui para Timóteo, ele está alertando, e ele dá um exemplo aqui de que muitas pessoas acabaram se desviando da fé por causa do amor ao dinheiro, por causa dessa questão. E, em terceiro lugar, é importante a gente tratar desse assunto porque nós somos seres integrais. Deus nos vê por completo. Então, não existe uma separação. Não somos uma pessoa na igreja e outra pessoa no trabalho. Né? Não existe essa dicotomia entre vida espiritual e vida secular. Nós somos seres
integrais, né? E como seres integrais, nós estamos... várias áreas estão presentes na nossa vida. A gente tem finanças, trabalho, intelecto, emoções, a condição física, relacionamento íntimo, vida social. Tudo isso faz parte da nossa vida, né? Todas as áreas da nossa vida. Então, nós, como um todo, né, fomos transformados, fomos resgatados por Deus para viver para a glória do seu nome. Amém? Então, na nossa vida, certo? A gente observa isso, que nós somos resgatados para a glória de Deus. Por isso que no texto que nós lemos, diz que tudo que nós devemos fazer, precisamos fazer para glorificar a Deus. E essa foi a conclusão que Paulo chegou no final de um discurso, onde ele estava tratando com relação da liberdade cristã. A partir do capítulo 7, Paulo começa a responder sobre questões que tinham sido enviadas para ele, né, abordando diferentes assuntos. A partir do capítulo 8, ele vai começar a falar sobre a questão de comer alimentos sacrificados aos ídolos. Porque na cidade de Corinto, essa era uma questão bem recorrente. Devido à idolatria da cidade, né, os cultos que eram prestados, eram oferecidos animais em sacrifício, e era de conhecimento de todos que aquelas carnes elas eram vendidas nos mercados. Então, os cristãos recém-convertidos, eles ficavam em dúvida se eles poderiam ou não comer daquele alimento. Então, Paulo vai tratar dessa questão bem detalhada nesse capítulo, e aí ele vai mencionar a necessidade da gente ter cuidado com os fracos na fé, para que eles não sejam levados a pecar por causa da consciência. Então, quando ele está concluindo esse assunto, né, diante de tantas questões que poderiam ainda surgir, poderiam ser levantadas, ele vai concluir com esse valioso princípio, que tudo que nós fizermos, precisamos fazer para glorificar a Deus. Então, esse deve ser o filtro para todas as nossas ações. Por isso que, quando nós não temos controle sobre a nossa vida financeira, quando nós não temos cuidados nessa área, nós prejudicamos a nossa família e também acabamos não dando um testemunho bom com relação à vida de um cristão. Então, nós vamos pensar nessa noite com relação a isso. E, em primeiro lugar, eu gostaria de demonstrar 2 fatores que contribuem significativamente para o surgimento dos problemas financeiros. Esses fatores, eles podem ser externos ou internos, certo? Os fatores externos são aqueles sobre os quais nós não temos controle, tá? O próprio nome já diz. Então, pode ser a perda do emprego, problemas de saúde, recessão da economia, inflação. Então, tudo isso acontece, todos nós estamos sujeitos a passar por isso, e isso aí vai afetar, pode trazer problemas para a nossa vida financeira. Os fatores internos são aqueles que nós mesmos provocamos. E aí a gente tem, como exemplo, a falta de planejamento, né, a falta de educação financeira. Essa questão, ela deveria ser tratada já com as crianças, na escola também. Algumas escolas abordam esse tema, mas a maioria não. Então, as crianças, desde pequenas, elas poderiam ser ensinadas já a questão da educação, do planejamento financeiro, né? Isso seria muito importante para a vida delas. O outro problema que nós mesmos criamos é o imediatismo. Nós estamos vivendo numa era que ninguém consegue mais esperar, né? Então, a gente quer adquirir alguma coisa, mas não quer esperar. Não quer esperar nem o limite do cartão abrir. A gente acaba pedindo emprestado a outra pessoa, né? Porque a gente quer algo de imediato, né? O imediatismo tem atrapalhado bastante. O terceiro exemplo que está ali é a compulsão por compras. Essa questão, ela tem uma questão biológica, né? Que é, por assim dizer, que algumas pessoas têm realmente um distúrbio, uma necessidade por comprar, e elas se realizam quando compram, né? Ficam felizes, como alguém que é viciado em alguma droga, por exemplo, e logo em seguida elas ficam com aquela sensação de culpa por ter mais uma vez, né, caído nisso. Só que, tirando essa questão, a gente também tem algumas pessoas que não conseguem dizer não, né, diante de algum objeto, alguma coisa que vem lhe oferecer. E isso não é só com as mulheres. Tem alguns homens que também
tem esse problema de compulsão por compras. E o último exemplo é a falta de contentamento. Nós vivemos muitas vezes insatisfeitos, muito insatisfeitos. Então, a gente adquire um objeto e, antes de terminar de pagar, a gente já quer trocar ele por outro. A gente não consegue se satisfazer, né? E a gente sabe que nenhum bem vai satisfazer o vazio do nosso coração. E aí a gente precisa ter cuidado com relação a isso, porque isso pode representar armadilhas nas nossas vidas que vão nos levar para um caminho não muito bom. E como consequência disso, como consequência de tudo isso, a gente pode estar passando por distanciamento no relacionamento conjugal. Alguns casais, eles acabam brigando muito por causa disso e se distanciam um do outro. Insegurança familiar, irritação, tensão, ausência de paz, esfriamento espiritual. Vocês acham que o esfriamento espiritual pode acontecer por causa disso? Mau testemunho diante da sociedade. Esse aí a gente acaba vendo muitos cristãos não dando testemunho nessa área. E aí a gente pensa, como evitar tudo isso? Como a gente manter o equilíbrio financeiro em nossa família de forma que nós glorifiquemos a Deus? A resposta é observando e praticando princípios encontrados na palavra de Deus. E são esses princípios que a gente vai observar nessa noite. Peço que você folheie a sua Bíblia comigo, tá? A gente vai tratar do primeiro princípio, que é o princípio da mordomia cristã. Sabe quando alguém te empresta algo e você tem cuidado para não quebrar, para não perder, para não estragar? Você cuida bem porque não é seu? Tudo que nós temos também não é nosso. Nós somos mordomos. Nada do que temos é nosso, tudo é de Deus. Nós precisamos compreender que tudo que existe no mundo é dele. E que ele nos empresta para que a gente possa cuidar. Seja bens, família, emprego, trabalho. Nós somos administradores das coisas de Deus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Abra comigo 1 Crônicas 29, versículo 10. Primeira Crônicas 29, 10 diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor Deus, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. O verso 16 diz: Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Então, Davi, neste momento, ele está agradecendo a Deus pelas ofertas que foram levantadas para a construção do templo. Davi ofertou e todo o povo também ofertou. Mas nessa oração de Davi, ele fala algo muito precioso que a gente precisa atentar. Ele está reconhecendo aqui que Deus, ele era dono de tudo. Que eles não estavam dando nada para Deus, mas devolvendo parte daquilo que Deus mesmo lhe havia confiado. O versículo 11, ele falou: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu estás acima de tudo. Então, Davi, mesmo sendo rei, ele reconhece que o reino não pertencia a ele, que o reino pertencia a Deus. O mesmo pensamento está no Salmo 24, verso 1, que diz: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, tudo é de Deus, nós não somos dono de nada. Nem a nossa própria vida, ela nos pertence. Porque a nossa vida, desde o dia em que o Senhor nos alcançou, ela pertence a Deus.
Mas Deus, na sua infinita sabedoria, grandeza, misericórdia, Ele decidiu confiar a nós os cuidados e a gerência de uma parcela daquilo que pertence a Ele. E a gente vê isso desde o princípio, quando Ele criou Adão. Ele lhe atribuiu a responsabilidade e o privilégio de ter domínio sobre todo o restante da criação. Então, Deus soberanamente decidiu que fosse assim. Ele designou essa parte do cuidado para o homem. Então, quando a gente compreende isso, que Deus é dono de tudo e que nós somos seus mordomos, nós reconhecemos a importância de a gente administrar bem aquilo que vem na nossa mão, de forma que venhamos a render glórias a Deus com isso. Então, aquele que tem a consciência de que o que está nas suas mãos não é dele, ele vai ter cuidado. Ele não vai estragar, ele não vai desperdiçar. Né? E tudo é assim na nossa vida. Deus nos fez para isso, para cuidar das coisas, para zelar pelas coisas. E quando a gente não administra bem os nossos recursos, e por esse motivo a gente não consegue honrar com os nossos compromissos, nós não estaremos dando um bom testemunho cristão. Né? E, consequentemente, não estaremos glorificando o nome do Senhor. Então, é importante que a gente se atente para isso, para o princípio da mordomia, que nós temos que cuidar, porque um dia nós vamos prestar conta de tudo a Deus, de todas as nossas ações. Não é verdade? O segundo princípio é o princípio da honra a Deus. Lá em Provérbios, abra aí Provérbios, vai ajudar você a permanecer acordado. Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Nesse texto aqui, também naquela passagem de Malaquias 3,10, que a gente conhece bem, a gente observa que existe algo que está sendo dito, que Deus fala que a nossa fidelidade em entregar a Ele as primícias vai resultar para nós em bênçãos materiais. É o que o texto está dizendo, que a nossa fidelidade vai resultar nessas bênçãos materiais. Só que, independente disso, eu gostaria que a gente observasse aqui o princípio, o mandamento, ou o princípio da honra a Deus. E esse princípio que é expressado aqui, honre o Senhor, com todos os seus recursos, é um princípio que a gente precisa manter, seguir, praticar em toda a nossa vida. E a gente aprende que a aplicação desse princípio ela pode mudar de acordo com o contexto, de acordo com a situação. Então, aqui nesse texto, ele está dizendo a maneira como nós devemos honrar a Deus, uma das maneiras, que é entregando os primeiros frutos, e como isso vai redundar em bênçãos para a nossa vida. Esse texto ele nos dá um exemplo disso. E a gente observa claramente que não é a última parte, mas é a primeira. São as primícias. O texto está dizendo isso. E se a gente for pensar, vocês acham que seria muito da parte de Deus pedir isso? Que Deus está pedindo demais? Porque, irmãos, se nós estamos vivos, se estamos aqui, é pela graça de Deus. Se temos um teto sobre a nossa cabeça, é pela graça de Deus. Se nós nos profissionalizamos, se temos um trabalho, se conseguimos um bom emprego, é porque o Senhor nos capacitou para isso. Então, tudo que nós temos vem dele. E o que ele requer de nós é que nós reconheçamos isso e demonstremos através da fidelidade a ele em todas as áreas da nossa vida. E, infelizmente, nós temos visto bastante hoje em dia muitos ensinos contra a entrega do dízimo. Vídeos na internet, teólogos, afirmando que essa prática ficou restrita ao Antigo Testamento. E isso tem massageado, alegrado o coração de muita gente. Muitas pessoas têm se agradado dessa mensagem. E os irmãos já devem entender por quê. O que é que a gente tem visto também? Pessoas que justificam a não entrega do dízimo, apontando justamente problemas financeiros para isso. Então, assim, eu estou
muito apertada financeiramente, eu não posso dizimar. Né? Ou então, o baixo poder aquisitivo. Não, eu só ganho um salário mínimo. Né? Meu pai diz assim, quem que ganha um salário mínimo e vai poder, né, dar o dízimo? Então, ele acha que só rico é dizimista. E não é isso, né, que Deus espera de nós. Né? Deus espera que nós sejamos fiéis. E a fidelidade a Ele deve sempre vir em primeiro lugar na nossa vida, independente da situação em que a gente se encontre. Amém? O terceiro princípio é o princípio do trabalho. Provérbios 6, versículo 6. Vamos lá para Provérbios. Provérbios 6, 6. Diz assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Meus irmãos, nós sabemos que diante da crise, né, que o país vive, né, e a crise que a pandemia trouxe, muitas pessoas têm sofrido pela falta de emprego, né, têm sofrido com o alto preço das coisas. Mas o que a gente observa nesse texto não é isso. A gente está observando aqui o problema daquelas pessoas que estão passando dificuldade porque não têm coragem nem disposição para trabalhar. Algumas pessoas, elas colocam dificuldade em tudo, né, e têm dificuldade até de parar em algum emprego. E isso também é algo importante de ser observado na época do namoro. Né, os casais, quando estão namorando, principalmente pelas mulheres. Porque se o rapaz ele não tem disposição para trabalhar, com certeza, depois do casamento, eles vão enfrentar problemas com relação a isso. Então, é bom que seja conversado, que seja visto já na época do namoro. Porque depois é mais difícil. Né? Consertar é bem mais difícil. E aí a gente vê hoje em dia muitos maridos que se acomodam, que não cumprem o seu papel, né? Deixando muitas vezes o peso sobre a esposa. E não é bom que seja assim, porque Deus ele estabeleceu papéis. Né? Cada membro da família tem o seu papel. E a sociedade, nós sabemos que ela tem invertido esses papéis. E que a igreja acaba sendo, de certa forma, influenciada, né, por ela. E o texto que nós lemos, ele nos fala claramente contra a preguiça. O apóstolo Paulo ele também falou certa vez que aquele que não quisesse trabalhar, também não comesse, né? Também não coma. E muitas vezes os problemas que algumas famílias enfrentam são por causa disso, por causa da preguiça. É certo que existe uma fase na vida do homem, né, e da mulher, por assim dizer, a adolescência, né, onde a preguiça reina. Muitos jovens, muitos adolescentes precisam que os pais fiquem insistindo em casa para que eles ajudem em alguma coisa, né, porque parece que eles não têm coragem para fazer nada. E todos os dias os pais precisam cobrar, precisam ficar no pé, né, cobrando os resultados. E quando crescem, né, quando o jovem ele começa a trabalhar, é bom que os pais lhe instruam para que ele possa ajudar financeiramente também. Né? Mesmo que o pai não precise, é bom que ele faça isso para que o jovem aprenda, né, para que ele já vá se preparando para a responsabilidade que ele vai ter depois que ele casar. E aí você pode separar para ele uma conta ou duas, dependendo, né, da situação. Por exemplo, a conta de luz. Porque aí você vai observar rapidinho como ele vai ficar preocupado em economizar energia. Com certeza. Então, incentive ele a participar, a ajudar. Isso vai ser bom para ele, né? Vai prepará-lo para o casamento. E o trabalho, meus irmãos, ele não é uma maldição. Né? Ele não foi resultado da queda. Né? Adão não foi criado para ficar de sombra e água fresca no paraíso a vida inteira. Não, o trabalho foi instituído por Deus. Nós sabemos que o pecado tornou o trabalho mais penoso, né? Mas o trabalho já existia antes da queda, né? Deus mandou que Adão cuidasse
do jardim. E a Bíblia ela tem vários textos que nos mostram, né, a importância do trabalho, que falam com relação à preguiça. Só mais um para a gente citar aqui, Provérbios 10, 26 diz assim: como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Já imaginou fumaça nos olhos? Né? Como é bom. Como a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o envia. Então, que nós deixemos a preguiça de lado, né? E possamos valorizar o trabalho. Amém? O quarto princípio é o princípio da transparência e da sinceridade. Abra comigo Efésios 4, 25. Efésios 4, 25. Esse texto de Mateus que está ali, Mateus 5,37, é aquele versículo que fala que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não, certo? A gente vai ler Efésios 4, 25, que diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Paulo está falando aqui, né, para a igreja, para os irmãos, falarem a verdade uns com os outros, porque somos membros do mesmo corpo. Se com os irmãos nós devemos ser sinceros, né, imagina com o nosso cônjuge, com a nossa família. Então, você precisa ser verdadeiro com o seu cônjuge, seja sincero. Nós percebemos muitos casais não confiarem um no outro. Eu já vi situações onde o esposo não confia na esposa, a ponto dela não saber quanto ele ganha, né? Dele não dizer o valor do salário dele, porque ele não confia na mulher. Ou então é a esposa que esconde do marido. Ela não é sincera, ela esconde as dívidas do marido. Então ela presume que ele não vai concordar com determinada compra, e aí ela compra sem que ele saiba. Então, se é algo que ele não vai perceber, por exemplo, era um brinco, uma pulseira, provavelmente ele não vai notar, né, que tem mais um. Então, passa despercebido. Mas quando é algo que ela não consegue esconder, por exemplo, ela comprou uma bolsa por R$300. Aí o marido faz: quanto foi essa bolsa? Aí ela diz: 50. Ele ainda acha caro. E foi 50. Então, na cabeça dela, né, ela está evitando uma discussão. Né? Ela está: não, eu menti porque eu não quero briga com meu marido. Mas isso não é correto. Né? Não estamos sendo verdadeiros, não estamos sendo transparentes. E o mundo, meus irmãos, é que age dessa maneira. Né? Se você sentar numa roda de conversa de mulheres que não temem ao Senhor, para elas isso é a coisa mais natural do mundo. Né? Sai cada coisa que para a gente é um absurdo, mas não é, lá fora não é. Então, muitas mulheres não estão preocupadas com isso. Elas enganam, elas mentem, normalmente, tranquilamente, para os seus maridos. Mas nós somos diferentes. E o texto que nós lemos, ele nos instrui a falar a verdade com o nosso próximo. O seu cônjuge, ele precisa ser o seu melhor amigo. A pessoa em quem você pode confiar e conversar sempre. Amém? Precisamos ser diferentes do mundo. Muitos casais, eles têm dificuldade de conversar sobre finanças. E para algumas pessoas, tocar nesse assunto é como colocar fogo no rastro de pólvora, que lá na frente, você sabe que vai explodir. Né? Só que esse é um assunto que ele já deve ser abordado desde a época do namoro. Porque os noivos precisam conversar para saber se eles vão ter condições de se sustentar sozinhos depois do casamento. Então, tem que haver uma conversa, né? Tem que haver um planejamento. Então, eles precisam planejar para saber se dá para casar ou não. Então, seja sincero, converse com a sua família, chame todos, né? Fale com seus filhos. Eles precisam estar a par da situação da sua família. Né? Então, é comum que as crianças, que os adolescentes, que os jovens, eles sejam deixados de fora e vivam meio que alheios, né, à situação. E aí eles não contribuem para melhorar. Acaba fazendo o contrário, eles contribuem para piorar a situação. De que maneira?
eles não economizam, e aí eles desperdiçam as coisas de casa. De repente, a mãe comprou lá um jogo de copo, comprou um jogo de prato. Eram 6, né? Numa semana resta 1. Você procura e já foi. Então, os filhos precisam ter consciência que eles não são hóspedes na casa dos pais. Né? Eles precisam entender que eles precisam contribuir, que eles precisam colaborar, cuidar, zelar das coisas que os seus pais lhe dão. Então, tem que haver conversa, tem que haver diálogo. E caso eles não atentem para isso, né, caso eles não correspondam, penalize. Corte os benefícios, corte a internet, tire o celular. Né, alguma coisa precisa ser feita. Mas eles precisam estar cientes de que eles fazem parte da família e precisam ajudar. Outro exemplo que a gente encontra, né, que traz problemas para as famílias também, é quando os casais eles combinam de trabalhar fora, o marido e a esposa, os dois. E aí eles não conversam, né, bem direitinho com relação a isso. Né, como é que vai ser, como vai funcionar na prática. E aí algumas coisas precisam ser esclarecidas e precisam ser combinadas antes. Por exemplo, se os dois vão trabalhar fora o dia inteiro, né, é necessário pensar em 2 pontos. O primeiro, o marido vai ajudar nas atividades de casa ou não? Porque se a mulher acha que ela vai trabalhar o dia inteiro e vai chegar em casa e conseguir dar conta de tudo, numa boa, ela está enganada. Porque ela não vai. E se ela não conversa antes com o marido e ele não se propõe a ajudar em algumas coisas, com certeza eles vão brigar, irmãos. Pode ser crente, vão brigar. É preciso conversar antes, para definir e ajustar os papéis. Porque a mulher ela não vai conseguir dar conta de tudo sozinha. E aí, por causa disso, muitas mulheres acabam sobrecarregadas demais, adoecendo mentalmente, não conseguem dar conta de tudo que elas têm sob a sua responsabilidade. Antigamente, eu não sei se vocês lembram, mas o problema de tudo era estresse. Né? Alguém estava mal, estava com estresse, estava estressado. Hoje o estresse evoluiu. Né? Evoluiu para depressão, para transtorno de ansiedade, para transtorno obsessivo-compulsivo, para síndrome do pânico e por aí vai. E tudo isso é decorrente da maneira como nós estamos vivendo. Outro problema que precisa ser conversado antes. Se a mulher vai trabalhar fora também, o dinheiro dela vai ser para ajudar em casa? Ou vai ser só para ela gastar com maquiagem, perfume, bijuteria? E aí, por causa disso, também eu já observei alguns homens reclamando da esposa. A esposa trabalhava fora o dia inteiro, mas não contribuía com nada. Né? Não ajudava com nada. E aí a gente observa a questão da individualidade. É necessário haver um consenso, é necessário conversar e cada um definir os seus papéis. Porque se a esposa vai trabalhar fora só por luxo, né, com certeza a sua casa vai ficar prejudicada. Ela não vai conseguir dar atenção, porque não consegue. Isso é fato, não tem como mudar. A mulher que trabalha fora o dia inteiro, sozinha, ela não consegue dar conta bem da sua casa. E algumas coisas ficam a desejar. E ficam mesmo. Quem é mulher que trabalha fora sabe. Então, é necessário haver uma conversa entre o casal para que os papéis sejam ajustados. Como uma família cristã, nós precisamos refletir também nessas coisas. Eu, como marido, eu estou fazendo o meu papel? A esposa tem cumprido o seu dever? Existe, irmãos, uma prática que é realizada nas empresas, que elas poderiam também ser adotadas nas famílias, que é a avaliação de resultados. Então, numa simples conversa, cada um aponta aquilo que acha que precisa melhorar, que o outro precisa melhorar. E aí eles veem, né, e pensam juntos na maneira de corrigir isso, né, de como resolver esse problema. E aí depois faz-se uma reunião novamente para avaliar os resultados. Se houve mudança, né, se foi realmente mudado aquilo que foi estabelecido, aquele problema que foi constatado. Então, cada um se compromete a fazer a sua parte. Né? E depois do tempo, novamente, volta para avaliar os resultados. E nessa questão, meus irmãos, nós temos um grande diferencial, que é a presença do Espírito Santo em nós. Nós não somos como aqueles que não têm fé.
Em Romanos 5,5 diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E nós temos o Espírito Santo em nós para que nós possamos ser conduzidos por Ele em tudo. A Bíblia nos manda em Efésios 5,18 a ser cheios do Espírito Santo. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós passamos a valorizar, em primeiro lugar, aquilo que agrada ao Senhor, né? O que vai promover a sua glória. Então, seja sincero com o seu cônjuge, seja transparente, deixe a mentira, fale a verdade em amor. E ore para que Deus lhe ajude nisso, para que haja mudança. Amém? Pense na sua família como uma viagem de barco. Para que aquela viagem de barco seja tranquila e dê certo, cada um precisa fazer a sua parte. E se um membro da família fizer um buraquinho no barco, o que é que acontece? O barco afunda e todos vão sofrer as consequências. Então, quando um membro da família sofre, todos sofrem com ele. Né? Quando alguém passa por uma situação difícil, todos na casa são afetados. Mas nós podemos dizer que nós somos privilegiados, porque nós temos a palavra de Deus em nossas mãos e nós temos o Deus da palavra em nossa vida. E isso nos ajuda a conduzir em toda e qualquer situação. Amém? O quinto princípio é o princípio do planejamento. Em Lucas 14, 28, não precisa abrir, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Jesus aqui, neste capítulo de Lucas, ele estava trazendo alguns ensinamentos para as pessoas que o acompanhavam. E aí no verso 28, para ilustrar uma situação como um exemplo de algo óbvio a se fazer, ele conta essa situação. Né? Ele diz que aquele que precisa, que deseja realizar algo, tem que primeiro planejar, para saber se tem as condições necessárias para concluir a sua obra. Então, o planejamento ele é algo fundamental em todas as áreas da nossa vida. E ele é fundamental principalmente na área financeira. É comum a gente ouvir, sempre que um consultor financeiro está dando dicas de como sair do vermelho, né? Ele sempre fala, planeje seus gastos, coloque tudo na ponta do lápis. Né? E isso é verdade. Esse ponto eu considero um dos mais importantes. E muitas vezes é onde a gente negligencia. Talvez o marido ele até faça um planejamento financeiro, né, para controlar as suas finanças, mas como a família em si, né, a família não fica conhecendo, né, não sabe. E é bom que todos os envolvidos eles participem, né, eles estejam cientes disso, de cada detalhe da situação financeira. Então, a dica é: faça um planejamento que possa ser visualizado por todos. Não precisa você colocar num PowerPoint, nada disso, mas você pode fazer numa planilha, você pode anotar e você pode chamar a sua família e mostrar, olha, a situação é essa. A gente precisa se ajustar aqui, precisa resolver essa outra parte. Então, uma planilha vai ajudar muito nessa questão. Então, é fundamental que a gente tenha tudo anotado, de forma que a gente, só de olhar, já tem uma visão geral do resultado do mês. E aí, como exemplo, a gente tem, eu trouxe para mostrar para vocês, uma planilha. Mostra aí, irmão. Está pequenininho a letra, né? Mas é só para vocês terem uma ideia, tá certo? A gente pode fazer um planejamento financeiro bem simples, através de uma planilha, onde a gente coloca as entradas, né, que são as nossas receitas, e as saídas. As saídas, a gente pode dividir ela em fixas e variáveis. Então, aí eu coloquei só como exemplo o salário do esposo, mais ou menos R$ 2.500. E aí a gente tem os gastos fixos: energia, água, internet, mensalidade escolar, alimentos, né, combustível, transporte e prestação de casa ou aluguel. Aí deu um valor X. Aqui deu 2.175. E aí vem os variáveis, que é onde a questão, né, aperta.
Aí a gente coloca cartão 1, cartão 2, cartão de crédito 3, cartão 4, cartão 5, e a gente vai colocando na lista dos variáveis, certo? Gasto com medicamento, lazer. Você faz um planejamento para o mês seguinte e os outros também, porque é bom você ter uma visualização de longo prazo. Quando você faz isso, só de cara, lá no final você percebe alguma coisa no saldo. O que é que vocês estão percebendo no saldo? Está vermelho, né? O saldo está negativo. Então, isso faz com que a gente se alerte. Então, se eu olho para o meu planejamento, eu vejo ali é dezembro. Misericórdia. Eu estou vendo que dezembro já está negativo. Eu preciso pensar no que eu vou fazer com relação a isso, não é verdade? Então, se a mulher trabalha, se o filho pode ajudar, pode aumentar a receita em alguma coisa, qual a despesa que eu poderia diminuir? O que é que eu poderia fazer para diminuir alguma, se realmente pode ou não? E se eu estou vendo que eu não tenho dinheiro, eu vou fazer novas compras? A irmã vem me oferecer alguma coisa, eu vou poder comprar? Não. Se eu já sei que eu não vou ter condição de pagar, então a gente não vai poder comprar. Então, quando a gente observa, assim é mais fácil da gente corrigir, né? Da gente tentar resolver a situação. Quando a pessoa não tem controle, ela nem sabe, ela sai comprando, né? E aí, no final, fica tudo enrolado. E não é bom que, como cristão, a gente haja dessa maneira, né? Então, por que eu vou precisar me preocupar com isso? Por que eu vou precisar me preocupar com isso? Porque eu sou crente. Porque nós somos cristãos, né? E como cristãos, nós precisamos honrar com os nossos compromissos. Nós precisamos dar um bom testemunho perante as pessoas, porque isso vai glorificar a Deus. Porque assim nós somos conhecidos como o povo de Deus, não é verdade? Então, somos povo dele, propriedade exclusiva dele, não apenas para receber as suas bênçãos, mas para andar em novidade de vida. Pedro, na sua carta, ele fala, no capítulo 2, ele fala assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, vivam entre os pagãos de forma exemplar. A gente precisa se preocupar com a maneira como a gente vive, para que não tenham nada de que nos acusarem. Pelo contrário, glorifiquem a Deus através da nossa vida, das nossas obras. Amém? Então, para que esse princípio do planejamento ele funcione, a gente precisa atentar para 2 detalhes, que é a execução e o controle. Porque não adianta nada a gente planejar, colocar no papel, traçar as metas e na hora de fazer, agir diferente, né? Então, não vai dar certo. A gente precisa fazer da maneira correta e controlar, né? Lá na frente, você vai dar baixa nas despesas, vai ver o que deu para fazer, vai mudar para a planilha seguinte e assim você vai se habituar a ter esse controle. Amém? Então, os casais, eles precisam caminhar sempre juntos, sempre de comum acordo, planejando tudo o que eles vão fazer. Então, se eles vão fazer uma aquisição de um bem de maior valor, tem que ser combinado junto, né? O marido e a esposa combinam a melhor hora de fazer isso. Não cada um individualmente e depois, né, os problemas vêm. Então, é bom conversar, é bom analisar a situação junto. Decisões importantes precisam ser conversadas e analisadas. Amém? E o último princípio é o princípio do contentamento. E aí a gente tem o apóstolo Paulo como exemplo, em Filipenses 4, versículo 10, para a gente concluir. Filipenses 4, 10. Diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo escreveu aqui para agradecer a oferta que ele tinha recebido dos filipenses. Ele estava grato
pelos irmãos que o ajudaram. Mas aqui ele vai falar também que ele tinha aprendido algo importante, né? E o que ele aprendeu, que ele compartilha aqui nessa carta? Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu o contentamento em Cristo, né? A satisfação em Cristo. Então, se ele estava passando por dificuldade, ele entendia, ele compreendia, ele sabia que ia passar, porque Deus era quem o fortalecia. Então, quando ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele diz, tudo eu posso suportar, porque Cristo me fortalece. Então, a prova disso, né, na vida de Paulo, é que ele, quando escreve essa carta, ele estava preso, né? Ele passou por situações difíceis que nós não conseguimos nem imaginar. Em tempos de crise, meus irmãos, nós precisamos aprender a recuar. Aprender a colocar o pé no freio. Muitas vezes a gente está acostumado com um padrão de vida e a gente não quer modificar, né? A gente não quer diminuir. E não é bom que seja assim. Nós precisamos, muitas vezes, rever as nossas prioridades, rever quais são as nossas reais necessidades. A palavra do Senhor nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor suprirá as nossas necessidades. Então, aquilo que é essencial, aquilo que é realmente necessário, o Senhor não nos deixará faltar. Não precisamos viver igual o mundo, né? Não precisamos entrar na onda da ostentação, porque nós somos um povo diferente. Nós sabemos que o Senhor, né, é o dono da nossa vida e que a nossa vida não é nossa, mas é dele. E que vivemos para glorificar o seu nome. Então, nós precisamos pensar nisso. Que nós possamos viver, né, buscar, seguir, de acordo com aquilo que o Senhor nos instrui na sua palavra. Né, a estar seguindo no seu caminho, tendo ciência de que nós levamos o seu nome. Que nós precisamos dar testemunho como cristão, onde quer que a gente esteja. Amém? Que o Senhor nos abençoe.